planejamento, e lá estavam a alta cúpula da segurança pública, da justiça, do Ministério Público e por aí vai, e pessoas do governo, e a empresa, né, que foi contratada, estava sendo proposta lá para fazer, se propondo um consórcio de empresas, apresentando um projeto, um slide muito bonito, uma discussão muito interessante e tal. E embutida naquela discussão, de forma muito mal informada, né, a gente atentou o custo por preso por mês para manter um preso nesse novo modelo privatizado, um montante mínimo de R$ 4.850. E o Estado, naquele momento, todas as pessoas que estavam representando os diversos poderes do Estado, executivo, legislativo, judiciário, todos aplaudindo o projeto, né, dizendo que era ótimo e tal. E a gente já fazia naquele momento um alerta sobre a questão do valor, do custo daquilo ali, porque era uma proposta para a criação de mais 1.800 vagas, tá? E dentro das 1.800 vagas, 600 vagas para o semiaberto, o restante um regime fechado, né? E essas 1.800 vagas nesse valor, já na matemática rápida, a gente dava conta de mais de 8,5 milhões por mês, em média, num sistema prisional, sem contar com um sistema prisional já existente, que nós temos uma média de 2.600 a 2.800 presos, ali rodando 200, 100, entra, sai, aquela média circulante. É a nossa população carcerária, né? E fizemos a discussão, o Estado tem 8,5 milhões para dar todo mês para o sistema prisional. Eu penso que 2 meses desse dinheiro, viu, senadora, a gente conseguiria resolver os problemas do sistema prisional atual, hoje, né? 16, 17 milhões de reais. E na contramão do discurso do governo, né, há poucos meses antes dessa proposta que estava sendo encaminhada, desde 2007, na apresentação das PPPs, é um plano importante os senhores conhecerem, esse projeto de parceria público-privada, tá, que visa privatizar tudo no estado de Alagoas, menos o gabinete civil e o gabinete do governador, e isso vai ser no curso dos senhores também, né? E dentro dessa discussão maior, que é o projeto piloto da PPP, tem o sistema prisional, né? E dentro da questão do sistema prisional, essa proposta do governo de pagar tanto dinheiro por mês, né, de repente tinha mandado para cá, o Departamento Penitenciário Nacional, 16 milhões e pouco para a construção de uma casa de um presídio destinado a jovens infratores de 18 a 25, 30 anos. A ideia era essa, para tratar uma recuperação de pessoas e a dividir por faixa etária para ter um tratamento diferenciado. Esse dinheiro ficou aqui há mais de ano. Terminou voltando dinheiro para Brasília, porque o pessoal não teve capacidade técnica para fazer o projeto, para usar o dinheiro que o Estado, que o governo tinha. Lembrando aqui, meses depois da posse do protocolo Rubim, o ministro na época veio e prometeu logo depois ver esse dinheiro. E ninguém usou. Quer dizer, o Estado aponta para um caos financeiro, ao mesmo tempo rejeita dinheiro. Eu não penso que o Estado de Alagoas não tenha uma pessoa sequer que tenha condições técnicas para montar um projeto para poder usar 16 milhões de reais para construir uma casa de detenção que nós precisamos. Eu não tenho dúvida que nós precisamos dar uma estrutura maior ao sistema prisional. Mas a nossa discussão maior, senhores, é o seguinte: a gente percebe que o Estado, ele está tentando, na verdade, fazer do sistema prisional uma máquina de lucro para pessoas, tá certo? Para empresas. Isso é muito complicado, muito importante assim o debate para poder o pessoal entender, porque eu falei do custo financeiro, né, que nós iremos pagar, mas o custo social disso pode ser muito maior, né? Porque não sei se os senhores conhecem a matéria, mas essa questão da cadeia privada, ela teve o seu aquecimento, né, nos Estados Unidos, né? E lá aquela lei da tolerância zero, né, onde lá o pessoal de Nova York inventaram tolerância zero, vamos dar um ar de
justiça, vamos prender todo mundo. Então, as pessoas pobres, pretos, né? E os três que nós conhecemos, né? Todos passaram a ser encarcerados. As empresas nos Estados Unidos que inventaram essa história de presídio privado, a história conta aí, as pessoas que estudam e fazem relatórios sobre isso, né? Mostram economicamente o crescimento econômico das empresas que passaram a ter, construíram um lobby junto ao Congresso americano e impulsionaram, tá certo? Conseguiram impulsionar o endurecimento das leis e a tipificação, né, penal, criminal, para poder encarcerar quanto mais pessoas, para poder entrar na cadeia e gerar dinheiro para alguém. Né? Há uma estatística, inclusive, que nos Estados Unidos, de cada 4 negros, pelo menos um rodou na cadeia para dar o lucro para alguém. Aí, então, estamos falando de pelo mundo. Né? Justiça séria, a estrutura totalmente diferente, a consciência, o pessoal, a maioria tem um acesso à educação, mais do que a gente. E se a gente trouxer essa discussão para Alagoas, eu faço uma pergunta que eu participei de uma ronda da discussão lá na FITS, estava o doutor Inés e estava a professora Silmara, o Marcelo Tadeu, o Marcelo Tadeu, e falando sobre, o doutor Marcelo falando sobre a questão da progressão de regime. E a pergunta me ocorreu, eu fiz, fica todo mundo agora sem, assim, na verdade, uma resposta. Dentro de uma cadeia onde um coitado, um pobre, ele vai encarcerar e ele por mês vale 5 mil reais quase para alguém, ele vai progredir de regime quanto? Né? Quando é que esse cara vai ser? Então, quer dizer, hoje a nossa polícia ela não olha atrás de enquadrar ninguém na questão do crime de contravenção de variáveis, assim, né? Mas nos Estados Unidos faz. Não custa o pessoal endurecer isso aí. Lá na praça, jogando dominó, você tem que prender, porque é 5 mil presos. Né? Então, quer dizer, é uma situação complicada. Tá? A sociedade nossa não pode, primeiro, ela não tem condições de pagar esse preço. Porque eu tenho certeza que se alguém inventasse um projeto para investir 5 mil reais em um aluno do primeiro ano, do primeiro grau, do segundo grau, o governo iria dizer que é extremamente caro. Né? Não, é absurdo. Vou botar os alunos agora aqui, vamos comprar alunos e inventar assim, que eu sou totalmente contra todo tipo de privatização. Mas vamos pegar 5 mil reais, vamos custear a educação de um jovem da periferia no COP, no melhor colégio do Estado. Entendeu? O governo iria, de pronto, dizer que a situação é inviável, economicamente inviável, não tem dinheiro e por aí vai. Mas por que essa intenção de tornar a cadeia um grande hotel? Porque a verdade é essa. É um grande hotel, tá certo? Onde não existirá baixa temporada, né? Cada vez mais aumentando. Nós vamos construir mais 2, 3 presídios e tal, e vão encarcerar mais gente, vão aumentar e tal. E a nossa realidade, pessoal, na verdade, o nosso Estado não aguenta esse gasto. A nossa população, ela tem um problema muito grande com relação a informação, né, educação e tal. Então entra naquele negócio ali, não vai ter condições de sair. Nós temos, por exemplo, a defensoria que cuida mais do processo dos desafortunados, né? Não tem uma estrutura, né, para dar conta do que nós temos. Né? Então, eu vejo o seguinte. Primeira coisa, o Estado de Alagoas tem a menor população carcerária do país. 2.900, 2.800 presos. Nós temos mais de 4 mil presos só no Aníbal Bruno, em Recife. Aníbal Bruno na cidade. Um presídio pernambucano, quase o dobro de pessoas que nós temos no Estado. Então, já de pronto, nos dá a intenção de que o problema nosso é muito maior do que o de todo mundo. Então, com pouca coisa a gente consegue
Mas não há uma discussão sobre resolver o problema. Existe uma discussão de privatizar do custo. Outra coisa, nós passamos um mês, 2, 3 meses atrás, o doutor Flávio Gomes, promotor de justiça, esteve no Sistema Prisional, ele voltou, passou um período agora na Paralisação Penal e passou o sistema juntamente com outras autoridades, por exemplo, a OAB, Geral Patriota, o pessoal que sempre milita ali no movimento ali de defesa dos direitos humanos e por aí vai. E na oportunidade nós conseguimos enxergar e ouvir as pessoas, os presos ali, muitos presos, dizendo que estavam lá já há mais do tempo da pena que tinha sido condenado. Entendeu? Então isso é um absurdo. Estavam presos mais do que a própria justiça teria, né, condenado. Então, ou seja, anota esse ponto para a gente chegar a uma pergunta no final. Outra coisa, dados do próprio Conselho Nacional de Justiça, 70% no mínimo dos nossos presos, eles são subjúdice. Subentende que podem ser liberados, libertados, inocentados, uma parte condenada, né? Mas não há ainda uma resolução dessa questão, ou seja, são vagas no Sistema Prisional que estão sendo acusadas, estão sendo ocupadas, que poderia ser um investimento na máquina da justiça, né? A gente abrir vaga no Sistema Prisional já existente. Então existe a morosidade da justiça, implica também na questão da superlotação. Outro ponto também importante é o seguinte, antes de passar para isso, eu vou fazer a pergunta que eu disse que ia fazer. Como é que o Estado chegou a qual a matemática usada para poder concluir que nós, alagoanos, Alagoas, o Estado, tem a necessidade de 1.800 vagas? Existe um dado, nós temos vagas ocupadas por pessoas que deveriam estar soltas já, por força, por benefício da lei, ou por cumprimento da própria pena, um investimento outro. É na defensoria, é num corpo maior de advogados do próprio Sistema Prisional para fazer revisão, investimento na vaga de execuções para fazer a questão da progressão de regime das pessoas, tá certo? Então, os investimentos são outros. Não dá para dizer assim, nós precisamos de 1.800 vagas. Não tem como dizer isso, tá? Né? Agora, em se tratando da relação do Sistema Prisional com a sociedade em si, né? No nosso dia a dia, no momento da criminalidade e tal, né? Infelizmente o Estado ele insiste em separar o sistema prisional da discussão do conjunto da segurança pública, e com isso fica totalmente fora das discussões gerais de investimentos, de pensamento, né? de formulação de políticas públicas, que é um erro gritante, tá certo? Porque o final é o sistema prisional, mas também existe o regresso do cidadão. Nós não temos pena de morte, a não ser no tempo de guerra. Né? Como o Brasil não é afeito à guerra, então não temos pena de morte. Todo preso, se não morrer na cadeia, ele vai voltar para a sociedade. Então uma coisa não está ali. Mas insistem em deixar o Sistema Prisional à parte da discussão geral. O Estado, outro ponto que eu quero chegar agora, sobre a reflexão sobre o seguinte. E aqui a gente tem futuros advogados, juízes, promotores, defensores, por aí vai. Nós temos duas coisas importantes a serem discutidas, que é o seguinte: a ideologia, a filosofia da justiça, da polícia. É o seguinte: para a polícia, a ideia de trabalho bem feito é quanto mais prender, melhor estou fazendo o meu trabalho. Ponto dentro disso. O seguinte, praticamente a polícia nossa só trabalha em alguns artigos. Podia rasgar o Código Penal, deixar só o 121, né? O furto, o roubo, o 55, o 57. O estupro, como é uma questão que tem que partir da pessoa para ir lá, não é uma ação privada, não é uma questão, né? E os demais ilícitos, inclusive os administrativos, que é uma discussão muito grande com relação à técnica de pena, a polícia esquece. Então, quer dizer,
esquece-se todos os outros ilícitos que são tendentes mais a tratar a prática de pessoas que têm posses, que têm condições e se ocupa mais na questão de prender o viciado, de prender o cara que está furtando e tal. Em contrapartida, não há uma questão, uma tentativa de entender como é que se produz e como é que se movimenta a questão, como é que se aumenta a questão da criminalidade. Né? E aí é um ponto que termina enchendo as cadeias e tal. Na maioria das vezes, atualmente, ele está vendo o quê? O cara roubou, está lá na televisão e tal, furtou, roubou. Vai lá ver o que é. É um jovem, drogado, né? Viciado no crack, na cocaína e tal. Que, infelizmente, qualquer lei não pode perceber o seguinte, que se o cara ele fuma crack, ninguém aguenta o vício do crack, financeiramente. Ele vai, lá na frente, ele vai terminar vendendo para o traficante para poder custear o seu vício, ou então ele vai ter que roubar para poder custear o seu vício. Ou então, no meio do caminho, alguém pega ele e faz justiça com as próprias mãos. Ou então, ele deve para o traficante e morre, mas isso é tão claro. Aí você pega o pessoal se encarcerando, a juventude está sendo encarcerada aos montes. E aí o pessoal fica dizendo que não, porque isso é aquilo, isso é o bandido no seguinte, mas não existe uma discussão social em relação como discutir a droga, como uma praga atual que é, como uma questão de saúde pública que é, entendeu? Então, quer dizer, existe essa máquina de fazer presos. Existe essa máquina de fazer presos. Tá? Outra coisa, o judiciário. Quanto menos solta, mais fica o ar de justiça feita. Você vai, a gente já teve muitas oportunidades de acompanhar julgamento de habeas corpus no tribunal, não é verdade, meu Deus? Muitas vezes o doutor Raimundo dá uma aula ali com a sua eloquência, seu conhecimento, e os nossos desembargadores, né, com todo o respeito que tem, um olha para o outro assim, mas felizmente, né? Vossa Excelência é um homem que conhece aqui, mas infelizmente a gente vai negar aqui. Ouvi, inclusive, várias vezes, desembargadores chegam a dizer, o cara está com HC e depois entra um tempo, alegando o tempo, um ano e tanto, de que o cara está preso sem um julgamento e pelo excesso de prazo, né? Deveria se solto, responder em liberdade e tal. Isso é um benefício, inclusive, para a Liga, né? E o desembargador aponta assim, dizendo, mas eu vejo que o prazo de 1 ano e 2, 3 meses, 1 ano e meio, é um tempo razoável, né, para permanecer preso esperando o julgamento, não vejo por que sacar o cidadão. O cidadão não precisa só ser solto. Amigo, você sabe que é um vídeo de cadeia. O cara fala 1 ano e meio como se fosse, vou ali na esquina e volto e tal. E depois fala do senhor do jornal, está superlotado, está isso, está aquilo. Não, é preciso ser discutido essas coisas. Por exemplo, ninguém discute no nosso estado o que Pernambuco, por exemplo, fez, que é econômico, particularmente penso que é mais educativo, investimento na questão das penas alternativas, em detrimento de encarceramento, entendeu? Das pessoas a troco de banana. Né? O Bernardo, enquanto dá meu tempo, a minha vez, posso concluir, né? Então, pessoal, essas duas visões levam a um círculo vicioso dessa máquina criminal que não cessa, e no final da história, voltando um pouco para fechar minha fala, eu digo o seguinte, para completar a história do Brasil, o Estado faz uma propagandeia, uma falácia de ressocialização no centro jornal, que é preciso ser discutido pelos senhores, pelos juristas, por quem entende o assunto. Com relação à questão da pena, eu particularmente não creio que pena de cadeia ela recupere ninguém, ela é punitiva, a pena é meramente punitiva, tá certo? Mesmo que dentro dessa questão houvesse um projeto de ter o cara do ensino social, que está delinquindo e tal, e vamos discutir a integração, a reintegração
analisar para que sociedade? A sociedade que toma um uísque 12, 20, 30 anos, que anda de Camaro amarelo, que anda de... Ou a sociedade de novo aqui embaixo. O cara voltar para casa dele, onde o pai é bêbado, apanha ele, a mãe e tal, o vizinho é drogado, isso e aquilo. Você discute uma coisa apartada do meio social, isso não existe em Campos. Tá certo? Então, fico aqui, eu quero tomar o tempo dos demais fatores. Eu penso o seguinte, a questão do seu canal é um tema muito importante a ser discutido. Está aí a privatização, a importância do CT, a discussão. O sindicato nosso está sempre levantando essa discussão na mídia, na imprensa, jornais, então a gente vai fazer isso com mais força. Né? E, infelizmente, há um projeto nacional sendo movimentado, tá certo? E, inclusive, o presidente do Senado já disse que o Congresso disse que é a favor. Há em curso uma reformulação da lei de execução penal, que a gente não sabe como vai desaguar, né? Onde vai desaguar. Há também a questão da maioridade, redução da maioridade penal, que é outro absurdo, está sendo tudo movimentado e a sociedade ela precisa estar a par e colocar o dedo na discussão, sim, a sua opinião política, está certo, a bem da coletividade. Agradecer a atenção de todos. Bem, nós agradecemos já. Cada palestrante ele vai falar 20 minutos, uma mesa redonda. Depois que a gente terminar, eles começam a anotar as perguntas, para fazer as perguntas e vão dar as respostas. Bem, nós convidamos a nossa queridíssima Elis Helena para trazer os seus conhecimentos e contribuir com o nosso. O professor Raimundo, acho que é melhor que mas não porque outro, a nossa nobre Elis Helena. É porque já apresentaram um slide. Eu estou sabendo que carrega no meu porque o domínio maior do tempo. Eu queria só, por favor, o pessoal da organização rodar esse recursos para os vídeos e me avisar. Vou tentar ser sucinto sobre um tema tão polêmico e complexo. Quero dizer primeiro do prazer de estar aqui. Não, eu passo. Muito obrigado. Porque eu passando tem mais ou menos o controle do tempo. E alguém, outra pessoa passando, eu perco esse controle. Para cumprimentar, começar cumprimentando a mesa. O professor Ali, está aqui presente, coordenador, vice-coordenador. Minha colega da Universidade Federal e uma pessoa muito querida, a professora Luísa Helena. Não vou chamar de senadora, apesar que vai ser grupo, vou chamar de professora, porque é minha colega, minha colega de cumprimento, professora, meu amigo Jarbas, que carrega e conduz uma luta muito grande naquele sistema, a luta pela valorização, inclusive, como funcionário público, que é jogado, exposto, e nós já nos umbriamos lado a lado na defesa de agentes cuja palavra nada valia contra criminosos profissionais e residentes. Meus cumprimentos. O Alvin, eu quero dar os parabéns ao Alvin por essa luta aqui, na figura do Alvin, na figura da Thaís, eu quero homenagear cada estudante de Direito, professora Luane, brilhante. Então, primeiro eu quero parabenizar esse evento. É muito importante. A gente lá na Faculdade de Psicologia do SESMAC tem um chamado Reflexível, que hoje faz parte da cidade cultural do Estado. O café sociológico, com certeza, também é muito importante, principalmente se escolhendo temas corajosos, como segurança pública. Numa época em que a sociedade brasileira padece de uma histeria punitiva. E o que é histeria punitiva? Histeria punitiva é se jogar tudo com o direito penal. Aumenta a pena que resolve. O marido trai igreja, menino que resolve, para de trair. Não é bem assim. O sistema do direito penal, vocês estão começando o curso de direito, bem-vindos à profissão cidadã. A profissão cidadã é a advocacia. O Ministério Público é muito importante para a garantia da democracia, mas nem sempre para a garantia da cidadania. O advogado que está lá embaixo, na trincheira, um cidadão que tem seus direitos desrespeitados no sistema desumano. Então, vocês
sejam muito bem-vindos a essa profissão jurídica. Não são as profissões jurídicas em geral, tá ligado? Polícia, juiz de direito, promotor de justiça, advogado, advogada, profissão que só abraça quem realmente tem amor ao direito, porque não tem direito nenhum. Dizia Carnelucci que o lugar do advogado é ao lado do réu, e normalmente o réu está lá embaixo, no último degrau da escada, execrado pela sociedade, julgado, pré-julgado, juízes despreparados num país prepotente, onde vocês começam a aprender na faculdade de Direito, em toda a faculdade do Brasil. O direito é um instrumento maravilhoso que existe no nosso sistema positivista, a partir da lei, para garantir o bem-estar social. É balela, viu? Não importa que a gente aprender isso e responder na prova. O direito é um instrumento de força historicamente usado pelos poderosos no domínio da sociedade. Nós sabemos a força que se faz para se colocar verdadeiros representantes do povo nos congressos, nos poderes legislativos. Mas nós sabemos que o poder econômico do país capitalista é uma força. Aí, por trás da privatização dos presídios, é a busca de mão de obra escrava. É a busca de prisões perpétuas constantemente prorrogadas por um judiciário despreparado. É por isso que é num cenário desse que um evento como este nosso representa um diferencial. Eu tenho um carinho muito grande pela Faculdade Maurício de Nassau, posso me dizer que eu me considero professor honorário daqui, porque mudam as coordenações, as direções, e quando eu sou convidado para um evento. Fiquei muito feliz quando o Aldo me convidou para ficar aqui presente. Porque cada faculdade de direito que se abre não fecha o mercado de trabalho, abre sua janela para a democracia. Então vejo falando de sistema, faltou até foi a privatização, vai ver que os grandes grupos econômicos estão por detrás. Então vejam bem, eu quero começar a falar dessa histeria punitiva. Vamos começar desconstruindo para nos construir melhor. Vamos começar desconstruindo. Nós temos uma concepção, observe que sempre que a gente fala do crime e do criminoso, nós falamos de criminoso. Não falamos de nós, os criminosos. Principalmente num país onde não tem uma condução filosófica concreta, uma linha filosófica concreta para se estabelecer o que é crime e o que não é crime. Vamos lá, um exemplo concreto. Vou dar 2 exemplos. Eu tenho um vizinho acusado de pedofilia, estupro contra menor, tudo que foi pior. E eu convivo com ele, sei que era inocente, mas onde ele passa é apedrejado. Chego lá numa festa e eu encontro lá aquele inocente que está sendo injustiçado, no cantinho ele me chama. Alinho Palmeira, vamos tirar uma foto ali para a coluna social, que eu vou fazer. Eu encontro o administrador público, assassino de crianças, que comeu verba pública, se apropriou indevidamente e está lá no alto cargo, sou eu que chego para ele. Vamos tirar uma foto, senão vamos tirar É criminoso, autêntico. Comprar voto é crime. Quem se elegeu comprando voto é criminoso. Mas também quem tomou uma dose, repara o nosso sistema como é. Quem tomou um licorzinho depois do almoço e pegou na direção é criminoso também. Pouco importa você ter tomado uma dose de licor ou ser um psicopata embriagado que saiu fazendo cavalo de pau. Cadê o critério de diferenciação? Lembra, o mesmo criminoso é preso em flagrante do mesmo jeito. Por que se tem trabalhado tanto na questão da embriaguez ao volante? A pena pecuniária. Então eu dizia que nós queremos começar desconstruindo. Vamos começar desconstruindo essa ideia de que o criminoso é um degenerado. Quando vocês pagarem uma disciplina chamada criminologia, importantíssima, vocês vão ver que com o surgimento da criminologia, a partir de Cesare Lombroso, 1875, com o livro Homem Delinquente, até então a pena tinha uma função quase metafísica de castigo somente. E aparece assim esse gênio, que é um médico, que vai mudar todo o sistema jurídico penal mundial, mas com uma concepção errada. A concepção da degenerescência criminal. O criminoso aparece como um degenerado. Essa é a teoria da degenerescência. Ou seja, é um cara diferente das outras pessoas. Hoje nós sabemos que não é. Quem começa a combater isso é Durkheim. Durkheim começa a dizer, numa sociedade, o crime, enquanto fenômeno humano e social, é um fenômeno normal, inaceitável, mas normal.
Os criminosos somos nós. Será que vocês, eu vou repetir, hoje eu estava na mesa redonda sobre abuso sexual, será que vocês vão achar que o Alckmin que convidou um maluco se eu disser que nós somos homicidas? Vocês, as garotas mais doces que estiverem aqui sentadas, eu vou dar o exemplo das garotas, viu? Porque nós rapazes temos um erro mais agressivo. Existem correntes que dizem que é por conta da testosterona. Ao ponto que durante a TPM, a mulher aumenta um pouquinho a agressividade pela progesterona, que é a base do testosterona. Um pouquinho de testosterona já faz a mulher mais agressiva. TPM, tendência para matá-la. É a TPM, né? Então vejam bem, eu vou dar um exemplo das meninas. Vocês normalmente mais velhas. Eu queria que vocês voltassem comigo. Eu vou dizer, vocês já mataram o papai, já assassinaram, vocês são patricidas. Nós fomos parecidas. Nós já assassinamos alguém. Como ver se o criminoso é diferente da gente em essência? Lembrem-se da época da puberdade. Algumas mais próximas, outras mais distantes. As meninas, 12, 13 anos de idade. Começo da ebulição dos hormônios. Feminilidade surgindo. Primeira parte, grande parte. Normalmente aquele garotão do terceiro ano colegial ou professor. Não é? Aquele professor bonitão que ensinava lá. A gente, rapaz, também já se apaixonou. Eu tinha uma professora de inglês que até hoje eu não sei patavina de inglês, porque a gente só olhava para ela. No colégio Marista, olha que fazem 30 e tantos anos já, né? Você disse é viva ainda, né? Fala que você veio viva bem. Então vejam bem. Está lá naquela fase, muitos falando mais alto. Ele passa, você estremece. A garotona está lá pela primeira vez se vê mulher, quando olha no espelho, eu quero se ver mulher. Né? Começando a despontar os traços corpóreos da feminilidade. Aí está lá, eu vou dar o fazer fugir da pedofilia, eu vou dar um exemplo do garotão de 17, 18 anos, caso no fim do exemplo. Um líder, um atleta do colégio, o cara perfeito. E você está muito apaixonada por ele. A primeira vez que você sentiu isso diferente, a primeira vez que o seu corpo estremece quando passa uma pessoa do outro sexo. Quando termina a aula, a coleguinha fala, sabe fulano? Eu sei, mulher, é meu sonho. Ele me disse que estava afim de dançar com você hoje à noite na festa de fulaninha. Talvez pela primeira vez você se maquiou vendo-se mulher. Pegou a maquiagem da mamãe, as horas não passam, as mãos trêmulas, um frio subindo assim pela barriga, não é? Você se sente leve, ansiosa, de repente mãos trêmulas, mãos suadas, quando você está se maquiando, a mamãe parou na porta do quarto, a mamãe tão doce, fez é pra onde? Aí você disse, pra festa, mamãe, me pula na festa da minha vida. Aí ela faz, vai não, você mata a mamãe nessa hora. Algumas ainda fazem assim, burra, velha, desgraçada. Dizem que nós carregamos essas culpas o resto da vida. Culpas que não temos, até normal, é o primeiro uso. Eu estou mostrando, eu quero mostrar com isso, que o criminoso é um cara que foi além, passou do ato. Agora, é tudo um processo comportamental por trás do crime. O criminoso é um ser humano. Agora, é um ser humano e nós, como seres humanos, nós formamos nossa personalidade a partir de vivências, a partir de experiências, a partir de frustrações. Os especialistas em psicologia, olha, eu sou professor de criminologia, fui fazer graduação em psicologia para me aperfeiçoar no crime. Estou terminando uma pós em neuropsicologia agora. Eu vejo com o pessoal que eu digo que eu vou ser o único neuro quase psicólogo, porque eu fiz até o novo período só de psicologia. Então, neuro quase psicólogo. Porque para a gente tentar compreender esse comportamento. Enquanto isso, nós temos um poder dominante que trabalha criminalizando somente, passando aquela ideia falsa para não ter que investir na base social, e que é aqui, ó, com direito penal que a gente resolve. E aí o que é que acontece é chamada histeria punitiva. O sistema penal seria a última rádio, a cloaca da sociedade. Quando mais nada resolvesse instrumento nenhum, a pena não presta, a pena está falida. Mas nós não descobrimos um outro instrumento de defesa da sociedade. Instrumento extremo. Num caso extremo, o que aconteceria? Aí manda para o direito penal, porque esse cara aqui, por exemplo, é um antissocial, desenvolveu uma personalidade antissocial, não desenvolve ninguém dá mais jeito. Eu até brincava, não sou contra a pena de morte, mas eu discuti com um psiquiatra, e ele dizendo, não, podia tentar um remédio, disse, doutor, remédio para psicopata e psiquiatra. Mas era brincadeira, eu sou contra a pena de morte. Porque não tem. Comprovadamente o antissocial não tem cura.
E comprovadamente ele vai chegar no sistema e vai manipular o sistema. Porque ele é inventador, ele é sedutor. É um cara que vai chegar para um juiz despreparado, só dogmaticamente preparado, e vai fazer com que ele chore e absoluto problema. Enquanto o cidadão comum normal vai chegar revoltado por uma acusação injusta, ele pode até peitá-lo, mas vai peitar a arrogância. É a única figura que desde o julgamento do nosso Senhor Jesus Cristo não mudou. É o mesmo prepotente centralizador do poder, a figura do juiz de direito. O Pilatos, que lavou as mãos, hoje não lava as mãos, condena, porque condenar é status. E há um fenômeno, nada contra a juventude, juvenilização da justiça. Isso é complicado. Prender e dar status. É macho, é bom. Mas a aldeia global aí passa do interesse público, que não é bem assim. Não é? Aumenta a pena. O menor está cometendo crime, porque seguiu um elemento identificador. O menor está cometendo crimes porque não encontrou a alternativa de geração de oportunidades. Mesmo que ela tenha, eventualmente poderá haver esse crime. E como é que você vai falar de segurança pública falando só em sistema carcerário e em polícia? Não precisa mexer em nada no sistema carcerário. Bastava que o juiz, o cabo foi muito juiz, cumprisse a lei. Só prendesse quem era extremamente necessário ou condenado. Não precisava mais nada. Estava resolvido o problema. Mas hoje, a gente vê as divergências, as disparidades. Eu coordenei um projeto na universidade, junto ao Santa Luzia, e lá tinha uma senhora encarcerada, há 6 meses, pronta para ser liberada, porque não apresentava um documento de identidade. Ela morava no Pilar e não tinha dinheiro para ajudar as pessoas familiares a pegarem a identidade do Pilar. Passou 6 meses no sistema. As meninas da universidade que foram ao Pilar trouxeram a identidade dela, foi expedida ao Paraná. 3 meses presa, com conta de um juiz insensível. Com um juiz insensível. Então é preciso mergulhar na personalidade humana, antes de mais nada. Fala-se de maioridade penal como se fala, porque é moda. Aí vejam bem, isso tem base, fundamento biológico e fundamento psicológico. Para a psicologia do desenvolvimento, a personalidade está mais ou menos estabelecida a partir dos 18 anos. E aí é mais difícil de você mexer nela. Mas até os 21 ainda está em processo de acomodação, de formação, de final de formação. É por isso que a medida ressocializadora pode ir até os 21. A ideia é o seguinte, o ECA é um bom estatuto. A aplicação do ECA é que vira o ECA. Mas a aplicação, a operacionalização dele. Ele é um bom estatuto, nós temos leis boas. Rui Barbosa, quando foi candidato a presidente da República, esse país se deu ao luxo de rejeitar, se perdeu feio Rui Barbosa para presidente da República. Feio, na época da campanha civilista, pedia-se uma nova Constituição. E Rui Barbosa dizia o seguinte nos seus comícios: as leis do Brasil são boas, elas são mal aplicadas. No dia em que se cumprir as leis no Brasil, a Constituição só precisa ter um artigo, o artigo 1º, precisa ter vergonha. Ele não pergunta, não gosta, não sou eu mesmo, era ele que dizia na época. E a partir aí desse momento, vamos lá, segurança pública e polícia. As pessoas confundem polícia com segurança pública. Aumenta o número de policiais na rua e resolve que você vai resolver o problema da garantia da segurança pública. Aí, a partir dessa balbúrdia que acontece, dessa histeria coletiva, punitiva, vocês sabem que o machismo histórico tradicional é histeria até Freud. Muita gente critica Freud, mas Freud é quem tem coragem de dizer que existe um homem histérico, né? A base sexual, que hoje a gente chama de transtorno histriônico, a base sexual ainda existe, transtorno histriônico. Mas, historicamente, histeria significava útero itinerante. Podem pesquisar útero itinerante. Só a mulher tinha. Aí diziam os antigos, pela falta de sexo, o útero saía pelo corpo. Ah, uma dor de cabeça, é o útero que está na cabeça, então ele está tendo sexo. Historicamente era isso. Então Freud é o primeiro que bate nisso. Acompanhando Charcot e histeria masculina. A base é sexual também. Então vejam bem, como é que você vai julgar um crime onde houve uma conduta vitimizante? Um crime sexual, por exemplo, onde a vítima provocou o cometimento do crime. Mas houve crime. Eu costumo dar muito um exemplo seguinte: a jovem está lá e se interessa por um rapaz, acha um rapaz bonito, se aproxima dele, ele por algum motivo não quer praticar
o sexo, não quer sair com ela para um lugar mais tranquilo, tem um compromisso pela manhã, né? Porque nós, homens e mulheres, nós temos uma diferença dos animais, nós temos a mesma base genital, mas nós temos sexualidade. A natureza é tão sábia que a nossa sexualidade é que nos faz seletivos nos companheiros e nas companheiras. Cada um tem um olho, não é? Mas somos seletivos, não é? Você não vai ficar com um homem que você acha horrível. Pode até ele encantar depois, mas quando você conhece, você não vai ficar. Esse cara tem cara de grosseiro, se afasta, não é? O animal não. O animal, a natureza é tão sábia que estabelece ciclos fechados do cio. Pá, você não vai pegar o seu cãozinho e levar para cruzar com a cadelinha da vizinha, a cadelinha que a vizinha tem, né? Que a vizinha possui, e ele não vai chegar lá e bater a patinha e dizer, eu não quero essa cadelinha que é amarela, eu só quero uma cadelinha preta. Não é? Ele não vai ter escolha. Se passar na rua uma cadelinha sarnenta, com folha, o animal vai levá-lo. Ao contrário, não vai chegar na boate, lá a garota chega para o rapaz, se aproxima e faz assim, eu simpatizei com você, ele faz que pena que eu não estou do meu filho. Não é? Não tem, nós temos ciclos maiores, mais fortes, desejo mais forte, mas é uma constante. Mas nós temos um conhecimento, a voluntariedade, o domínio da vontade. Bom, nesse domínio da vontade, a garota nessa sociedade machista se aproxima do rapaz. E aí diz o seguinte, eu estou vindo ficar com você. E não, mas eu tenho um compromisso, eu não posso. Ou faz parte daquele pequeno percentual de homem fiel, do qual nós aqui presentes participamos. A minha teoria da fidelidade, eu digo que nós temos 95% de homens fiéis, 4% fiéis, 1% consegue ser um bom companheiro. Isso mesmo. Canaliza para outras atividades da sexualidade. E 3% é uma peste, da coisa que todo mundo quer recalcar. A gente está nesse 1%, né? Todos os rapazes aqui. Eu também. Então, eu sublimamos, né? Então chega lá, aí ela insiste. Ele vai. Mesmo chocado com uma sociedade machista, ainda muito machista, ele vai. Aí ela chama para ir para um motel, ele diz que não quer ir, mas ela tem uma brincadeira, que é isso, filho, você não é homem não, ele vai. Quando chega no motel, ela começa as primeiras carícias, as carícias preliminares. Ela é a primeira a tirar a roupa, começa a tirar a roupa dele. Praticam carícias preliminares no momento da penetração do sexo. Ela faz, peraí, eu não vim aqui para isso não. Não tem esse direito, vocês não têm direito penal. Se o cara forçar, é crime do mesmo jeito, porque o crime é contra a dignidade. Todo mundo tem direito de ir ao extremo. Mas você não vai dizer que esse cara é tão perigoso quanto aquele que botou o revólver e arrastou. É por isso que existem mínimos e máximos de pena. Mas sabe o que acontece? Perante a justiça, o judiciário, ele vai ser tratado e jogado como estuprador do mesmo jeito que o outro. Porque há um desconhecimento do outro lado, do lado não. O criminoso aparece como um criminoso também perante o judiciário. Durante a ditadura militar, havia um ministro do Supremo Tribunal Militar, Superior Tribunal Militar, que ele costumava dizer, eu trato as pessoas de uma forma tão igual que, para mim, o réu não passa do nome de um nome na capa de um processo. E aí, Heleno Cláudio Fragoso, que vocês conhecerão, dos grandes mestres do direito penal, que era advogado de vários presos políticos, ele dizia, Excelência, era um general do Exército Civil. Ele dizia, Excelência, para nós, os advogados, o réu nunca é o nome de uma capa de processo. Eles têm família que sofre, filhos que sofrem. Então, o que eu quero bater muito é nisso. O nosso tema é segurança pública. Eu quero bater muito nisso. É preciso primeiro o conhecimento humano. E é preciso, antes de mais nada, além da estrutura básica de saúde, de educação, de cultura, geração de oportunidades. Em 1910, aproximadamente, um seguidor de Lombroso chamado Henrique Ferri já trabalhava com a teoria dos substitutivos penais. Olha, não é novo não. E ele dizia o seguinte, não adianta punir o criminoso e depois devolvê-lo à exposição entre os mesmos fatores que o levaram a delinquir. Você vai gerar a residência. Falta de geração de oportunidades é uma delas. Então vamos voltar aos modelos de segurança pública. Os modelos de segurança pública, polícia ou ofensiva é importante, representa 10% de segurança pública. Justamente para aqueles que não conseguiram assimilar os modelos que lhes são apresentados. Mas repara como a coisa complica quando você tem aldeia global
divulgando conhecimentos contraditórios. Eu vou dar um exemplo, não sei se vocês conseguem assistir pelo horário da aula. Eu mal consigo, mas a novela aí do tráfico de pessoas, o da Lívia Marini, Salve Jorge. A teoria ali é que a psicopata era a Lívia Marini. Ela camuflava como vilã. Ela apresenta-se como vilã. E quem era o herói? O capitão. Traço psicopata estratégico. Caladinho pegou a mulher mais bonita do lado do livro. Traço de relação objetal. Ainda dizia assim: eu só peguei porque eu pensei que você dava morte. Olha, o maior amor da vida dele. Né? Repara os padrões que vão sendo internalizados. A gente está numa sociedade monogâmica. Está numa sociedade monogâmica, porque o ser humano não é monogâmico originariamente. Nós, homens, somos educados para extravasarmos a nossa energia sexual. Vocês, garotas, são educadas às vezes para sublimar, na maioria das vezes para reprimir. A negação do prazer em relação à figura feminina desse modelo machista de uma sociedade que ainda existe, até as sequelas do crime heterossexual. E o estupro heterossexual, o estupro, você pega um homem que seja heterossexual e venha ele a ser estuprado, mas de uma forma homossexual, ele vai ter as mesmas sequelas da mulher. Mas o exemplo que eu vou dar é do estupro heterossexual. Toda palestra minha por esse exemplo, para mostrar como os padrões de sociedade têm que mudar para poder falar em igualdade e para depois ir falar em segurança pública. Tem que mudar modelos. Olha aí, todo mundo sonha com o cara da música do Roberto Carlos. O cara é um borderline. O borderline é aquele cara liguento que tem medo do vazio, do abandono. Primeiro dia que é ligado de madrugada, ele acordar e dizer: o Liam é lindo. Segundo dia é romântico. No terceiro você não quer mais ver da vida. Porque ninguém aguenta, está cansado dormindo. Aí, estava dormindo, eu estou vendo para dizer que lhe amo, 3 horas da manhã. Quando vai dormir, 5 horas da manhã, o telefone toca de novo. É só para lembrar que eu lhe amo, viu? Ninguém aguenta uma figura dessa. Mas repara os padrões que se passam. Então, o cara da novela, até a musiquinha, é um capitão pegador. Relações homogentais. Pouco importa, pouco está aí. Aí, como eu dizia, então a gente está numa sociedade monogâmica. Mas vamos lá, os exemplos que eu vou dar dessas diferenças de tratamento, de padrões. Até as sequelas do crime sexual, desde que seja heterossexual o crime, uma sociedade machista, é claro, vão ser diferentes. Que uma garota, eu não vou dar um exemplo de ninguém aqui, uma garota fantasma, que está ali do lado de fora, a Maria Mocrélia, ninguém chamada, né? Ela vai saindo aqui da aula, quando chega ali em frente, a parte mais escura, para o carro com os vidros com vez. Baixa os vidros e uma mão com o revólver, incrivelmente falando no bom português, mas entra no carro. Ela entra comigo e é Tom Cruise dirigindo o carro. Ah, Cruise! Nem precisa do revólver, ele cala a boca e dá um empurrão nela. Aí ela tenta dizer: mas eu sou sua coisa, dá um tapa. Eu quero fazer sexo com você, cara. Se ela não for masoquista, vai começar a quebrar o mito do príncipe encantado. E o mito do príncipe encantado quebrado vai justamente, eu já estou concluindo, vai justamente fazer com que? Fazer com que ela já não queira mais nada com ele, não é? Então, o cara quer, mas o cara vai e chupa, as sequelas vão ser as mesmas, talvez piores, porque ele era o ídolo, do que se fosse o Zé da Silva da Feira. A indenização vai ser maior, mas as sequelas vão ser maiores, vai ser iguais ou maiores. Vamos dar um exemplo. Não há igualdade na sociedade, passa uma cultura diferente. A mulher começa a se punir, começa a achar que ela foi culpada, que não teve culpa. Mas vamos ver o contrário. Agora eu me ofereço como vítima. Eu vou sair daqui da aula, aí para o mesmo cartão. Graças a Deus não é o Tom Cruise. Bota o revólver quando eu entrar, Paniquete que vai dirigir. Aí ele diz assim: Paniquete, eu sou seu fã, cala a boca, eu quero fazer sexo com você. Mas eu sou fiel. Ela disse: não, eu mato. Eu ainda existo, mas eu sou monogâmico. Eu sou fiel, ela deu um jeito, se vire. Porque senão eu vou lhe matar e não posso fazer sexo com ela. A gente sabe que hoje é até biologicamente possível. É até biológico por aí. Existem substâncias que mesmo um cara sem querer vai conseguir a ereção. Ele tem sequela no coração de outras coisas. Tem casos, mas tem filho masculino na Europa. Bom, aí vamos lá. Vamos lá, eu faço sexo obrigado no podcast. Quando eu sair de lá, eu acho que eu não vou sair com as mesmas sequelas.
Mas não tem padrão machista no Brasil. Se eu vou pegar o telefone e ligar assim, Jarbas, você não acredita. O Jarbas, eu fui estuprado, Jarbas. Pela Paniqueta, ele faz mentira. Ela me foi, ele fazia um monte de coisa. Como é o carro dela? Para passar por lá. Então é isso que eu quero mostrar. A gente está numa sociedade desigual, de padrões desiguais, onde não há condições iguais de geração de oportunidades. Então não adianta você falar em engenharia punitiva, em redução da maioridade, porque a maioridade penal é 18 anos, pela facilidade de intervenção na personalidade do menor, pela facilidade de tirar a influência dos mesmos fatores. Se quer justamente jogar mais gente ao presídio, coincidentemente, essa proposta vem quando se fala em privatizar presídios. É busca de mão de obra escrava. É um perigo. Lembre-se que os criminosos estão dentro da gente. Somos nós que, por falta de valores ou de padrões, atravessamos. E às vezes até por transtornos biológicos, psicológicos. Então não adianta falar em segurança pública se não se falar em estrutura de base de uma sociedade. Polícia é importante, mas é 10%. Sistema penitenciário é importante, mas é 10%. Diminuir a prepotência do judiciário para que pise, deixe que a toga se arraste no chão da vida e conheça os problemas do dia a dia. Então é muito difícil se falar, principalmente no estado como Alagoas, quando você já não tem nem independência de polícia. Tem um Conselho de Segurança Pública que parece a casa da mãe Joana. Juiz de direito manda no juiz, manda na polícia, promotor de justiça manda na polícia, a independência dos poderes foi paga, o beleléu. Que país é isso? Eu coloquei no meu Facebook hoje um túmulozinho que eu vi lá e trouxe para cá e disse: no Brasil, onde o Ministério Público usa metralhadora para prender o povo e não foi treinado para usar metralhadora. Não foi treinado nem para usar arma. Né? Um país onde o Congresso agora quer se vingar da ingerência do Judiciário no Legislativo, porque os juízes criam leis. Aí quer se vingar agora, quer fazer a súmula, a gente vai chamar de súmula legislativa, né? Quer aprovar essas súmulas. Então, é um país como esse, a gente tem que começar a mudar conceitos, e vocês que estão começando são muito importantes para essa mudança. Gente, desculpem a carreira, eu estourei meu tempo, peço desculpa à professora Luísa Helena. Independente de uma entrando ao assunto, mas espero ter pelo menos abordado essa imagem da gente perder essa histeria política. O direito penal não resolve nada. O direito penal tem a origem da sociedade. Era para acontecer em 1%, 0,1% dos casos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Raimon Palmeira. Vocês foi um pedal de conhecimento para nós essa noite. Convidamos agora. Pessoal, aproveitem os bloquinhos aí, começa a fazer as perguntas e entregar para mim, certo? Aí eu vou chamando, vocês fazem perguntas, mas para eu saber quem vai fazer as perguntas. Bem, convidamos a Luísa Helena, agora para fazer seus conhecimentos nessa área que nós sabemos que ela é uma pessoa bastante preparada e que em muitos momentos nós discutimos em relação à questão da juventude na Câmara Municipal de Maceió, e a Luísa Helena é uma pessoa que realmente luta diariamente em relação às políticas públicas. Bom, primeiro eu quero abraçar a todas e todos, agradecer muito ao Raulzinho e à turma pela oportunidade. Quero dizer que estou muito honrada e feliz, o Raimundo já, o professor Ali, Luane, de estar aqui ajudando, né, como o professor Ali disse, um tema de alta complexidade, porque mexe com questões objetivas da vida cotidiana e mexe também com questões da complexa subjetividade humana, concepções filosóficas, sociológicas, visões de mundo. Então é sempre um tema muito complexo de discutir. Como eu sou professora da área de planejamento de serviços públicos, eu venho acompanhando inquéritos policiais e a chamada violência letal, que é aquela violência que produz o óbito, já há bastante tempo, porque objetivamente, desde 1992, a Organização Pan-Americana de Saúde já apresentava a questão da violência como um grave problema de saúde pública. E desde 1992, que a Organização Pan-Americana de Saúde instava os Estados signatários,
os países, né, inclusive o Estado brasileiro, a começar a analisar as estatísticas relacionadas à violência. Por quê? Porque a gente, que é da área de planejamento de serviços públicos, a gente trabalha com a importante ferramenta técnica que é o diagnóstico, como qualquer dona de casa, né? Faz uma lista de compras para poder estabelecer a compra e ver o orçamento que tem. Então, nós da área de saúde, nós trabalhamos com a parte de planejamento, a gente monta o que a gente chama um diagnóstico situacional, analisa as doenças, do que as pessoas adoecem, que é o que a gente chama tecnicamente perfil epidemiológico, do que as pessoas adoecem, do que as pessoas morrem. E desde 1992, que já haviam dados estatísticos que apresentavam o problema da violência, que nós, da área de planejamento de serviços públicos, tratamos como agravos externos. Então, toda vez que vê agravos externos, acidente de trânsito, violência auto-infligida, que é o suicídio, o homicídio, e várias outras questões. Então, a partir de 2002, a Organização Mundial de Saúde já identificava que o principal problema de saúde pública dos jovens de 15 a 19 anos já era a violência. E hoje, o principal problema de saúde pública dos jovens de 15 a 29 anos já é a violência. Então, o que antes eram outras questões, acidentes, doenças transmissíveis, doenças crônico-degenerativas e cardiovasculares, isso, em 92 já anunciava, e em 2002 a Organização Mundial de Saúde baixou a resolução obrigando os estados brasileiros, hoje eles já entram numa ferramenta técnica que a gente chama de notificação compulsória, os casos de violência também. Então, desde esse período, né, em que os estados signatários da Organização Pan-Americana, da Organização Mundial de Saúde, já estavam sendo instados, né, ou obrigados juridicamente a estabelecerem um conjunto de leis e de normas técnicas, normas operacionais básicas, um conjunto de ações no chamado arcabouço jurídico e na legislação infraconstitucional que possibilitasse a redução dos riscos, a intervenção direta naquilo que eu vou passar a tratar agora, causas, consequências e propostas objetivas para tentar minimizar essas consequências, né? Claro que eu acho que vocês devem acompanhar, eu acompanho também por uma questão de obrigação, né, da minha área. Vocês sabem que todos os dias a perícia criminal, ela publica o número de óbitos, né? E com o número, e com essas estatísticas, né, que por mais que quem perde o ente querido, ou quem se preocupa com isso, entende a estatística oficial como a representação fria e numérica de histórias de vidas que são cotidianamente destruídas, né? Mas eles constituem a ferramenta técnica necessária para que nós possamos atuar diretamente, tanto reduzindo as causas, que é o que a gente chama causalidade e determinantes, e intervir diretamente nas consequências também, né? Porque quando a gente vai intervindo com políticas públicas nas consequências, de alguma forma a gente reduz o risco de que esse evento continue acontecendo até que a gente possa solucionar definitivamente as causas. Existem causas que estão nas questões culturais, né? A gente vive numa sociedade onde as pessoas, o valor das pessoas é dado pelo que elas têm, ou que apresentam ter, né? Mesmo que seja, né, roubado do dinheiro público ou roubado numa assalto à mão armada, mas a pessoa vai ser mais amada pelo que tem. E todo mundo quer ser amado, né? Então, as pessoas valem pela roupa, pelo status social, pelo carro. E isso você vê todos os dias na televisão, mostra isso, né? Então, as regras estabelecidas na vida em sociedade, elas influenciam diretamente e elas impactam na formulação da nossa concepção de vida, da nossa forma de atuar no mundo. E
E hoje, em Maceió, né, todo mundo sabe disso, porque o mapa da violência é publicado diariamente. O mapa da violência é um instrumento técnico que é construído pelo Ministério da Justiça com a base de dados informada diariamente. Eu acompanho diariamente, porque, em função da minha área de planejamento e serviços públicos, a minha outra atividade também. Mas então, todos os dias, a perícia criminal, com base nos dados do IML, e às vezes até com dados que são notificados pela imprensa, eles vão lá e buscam imediatamente para trabalhar esses dados. Então, em relação ao padrão, né, de criminalidade, a gente vê, primeiro, a questão das drogas, né? Aí que é um problema muito grave. Como todo mundo sabe. Por quê? Primeiro porque drogas, as pedras de crack, elas não apareceram aqui porque o ministro voador pulverizou alegremente as pedras de crack. Na verdade, existem grandes negócios internacionais e nacionais que lidam diretamente com essa poderosa estrutura. Não é à toa que os dados oficiais, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostram, há 6 meses fizeram a última projeção no órgão oficial, que mostra, né, com vários organismos internacionais, que mais de 36% da nuvem financeira de capital volátil que paira sobre o planeta Terra, elas vêm de organizações criminosas. Ou seja, que ninguém consegue definir de onde é que objetivamente esse dinheiro surgiu. Além de ser o dinheiro artificial, que é uma nuvem de capital volátil, mas ela vem diretamente do crime. Então, o Brasil, como se não sabe, porque só eu, imagina o Raimundo já, porque só eu já li mais de 20 livros que tratam das rotas de entrada do narcotráfico, das fronteiras nacionais, da produção de toneladas de pasta base de cocaína, dos laboratórios somente, todo mundo sabe porque são livros que são publicados, financiados pelo CNPq, CAPES, financiados pelo poder público, que todo mundo tem acesso. Então, nós sabemos exatamente quais os mecanismos de alta tecnologia, de grande precisão, que podem monitorar a entrada de pasta base de cocaína no Brasil. Claro que as toneladas de pasta base de cocaína, elas não entram pelos intestinos ou pelos meninos já dos pobres, da Grota do Moreira e da Grota do Arroz. Quem tem iate e avião para passar impunemente nas grandes fronteiras e adentrar pelo mar com toneladas de pasta base de cocaína é gente grande e poderosíssima. Por isso que eles circulam livremente e alegremente, utilizando como mão de obra escrava, especialmente a pobreza das áreas vulneráveis socialmente. Mas se entrassem as toneladas de pasta base de cocaína no Brasil, e o Brasil não permitisse que os seus laboratórios, especialmente no eixo sul e sudeste, produzissem toneladas de solvente, a pasta base ficava na parada e nem virava cocaína, nem virava crack. O Brasil é signatário de um acordo internacional desde o ano de 2001 que obriga o governo brasileiro a fiscalizar todos os laboratórios produtores de solventes. Não tem essa história de dizer que vai produzir até para o hospital e acetona para limpar unha de mulher. Queria que se juntasse todas as unhas de mulheres e homens da humanidade, não eram capazes de ter unha suficiente para limpar com as toneladas de acetona que são produzidas. Então, o Brasil não faz monitoramento de fronteiras, o Brasil não fiscaliza os laboratórios que produzem toneladas de solvente, os aparatos policiais são altamente enfraquecidos, fragilizados, porque há 20 anos atrás nós até podíamos dizer repetir a polarização, prevenção e repressão. Hoje, infelizmente, o aparato repressivo é necessário em algumas áreas para garantir que as pessoas tenham o direito de viver livremente. Nós vivemos uma realidade aqui no estado de Alagoas, especialmente na parte baixa da cidade, na cidade de Maceió, onde na parte alta da cidade nós temos uma carência de 1.200 vagas em escolas públicas. Na parte baixa da cidade nós temos sobrando 1.670 vagas que sobram nas escolas municipais e que não podem ser ocupadas
Porque os meninos do Virgínia dos Pobres 3 não conseguem passar para o do 2, o do Denison Menezes não consegue passar para o Lucila Toledo, porque o território que é definido é dos pequenos traficantes, que são mão de obra escrava da grande politicanária nacional que permite que o tráfico de drogas reine e faça o que quer. Aí a gente vive numa sociedade onde o padrão de consumo é esse. Quantos de nós, né, Thaís, que lidamos com meninos em áreas vulneráveis socialmente? Ora, o menino não tem nada na vida. Quem é que não quer ser amado? Como é que você é amado? Sendo respeitado. E como é que você é respeitado? Você é respeitado amado com dinheiro. E é assim que você estabelece a sua relação de amor. Existem alternativas para superar isso? Eu acho que existem. Alternativas concretas, objetivas, que já estão garantidos na legislação, é por isso que é importante, né? Que já estão garantidos na legislação. O Jafas tratou dessa nova farsa técnica de privatização em relação aos presídios, mas a lei de execução penal é maravilhosa, a não ser que a pessoa não acredite na recuperação do ser humano. Aí eu entendo, respeito. Se a pessoa diz, não, eu não acredito na recuperação do ser humano, eu acho que cometeu um crime, mata, pronto. Então eu vou discutir com essa pessoa. Respeito, ela tem o direito de dizer isso, eu respeito, mas não tem solução. Se você não acredita na recuperação do ser humano, você não acredita em nenhuma possibilidade, aí você tem todo o direito de defender pena de morte. A lei de execução penal, como já constatou, ela é muito importante. Tudo que a sociedade repete em cantilena, vou pra lá com presídio, pra ficar lá na boa. Mate você na boa como? Que conversa de na boa? Nem criança fica na boa. Os meninos que são presos, porque a gente usa mecanismos, né, formulações adjetivas diferenciadas. O menino faz crime, faz ato infracional, ele não está preso, está em questão de liberdade. Não, ele está preso, comendo cuscuz de manhã, de tarde, de noite, não tem nenhuma linhazinha de tricô para fazer nada. É um inferno. Um inferno para o menino menor também, que a gente quer que mate e morre, né? Então, não tem. O sistema presidiário é um inferno. É um inferno, é ser estuprado todo dia. Os rapazes saem de lá com poços de AIDS, tuberculose, hanseníase, sífilis. É um inferno o sistema presidiário. Então você vai dizer, você chega lá porque roubou lata de leite. Roubou o celular, porque eu também achei que vive numa sociedade que é assim, né? Tem uma vez, eu nunca esqueço, né? Uma vez eu vinha na Avenida Ensinado Pinto, aí de repente um rapazinho deu uma bicicleta vendendo aqueles que vendem um usado. Aí eu vim atrás dele, né? Eu vi o bichinho foi desviar de uma senhora que estava no meio-fio e bateu no carro. Não tá aquele carrão bem grande. Menino, o homem desceu do carrão. Desce, rapaz! Porque o rapaz ficou nervoso, né? Só deixa pra lá, não sei o quê. Ele está me agredendo, não sei o que. Eu cheguei a tomar um susto, meu filho, tenha calma, não sei o que. Quando eu olhei os adesivos do carro do homem, pense, uma cambada de pistoleira de botar vermelha. Na hora de pegar o menino, quebra os braços dele, porque tem gente que é assim, né? Não, foi o menininho roubou meu celular, quebra os braços do menino, quebra os dedos na greve do menino. Agora, na hora de identificar quem rouba merenda escolar para comprar uísque, 12 anos e ração de cachorro, com todo respeito aos cachorros que vão tanto, aí realmente, né? Aí é o mais forte. Então, é por isso que eu entendo que a gente deve trabalhar algumas alternativas enquanto a gente não resolve o problema das fronteiras, enquanto a gente não resolve o problema da fiscalização da indústria de solventes, enquanto a gente não resolve o problema do aparato policial, que é mal remunerado, é mal formado, é uma desgraça. Porque um policial, um estado de Alagoas, que tem 15 policiais ganhando um salário de fome, numa delegacia que diz que é para combater o narcotráfico, isso é uma brincadeira. 15 policiais ganhando um salário de fome. Até um plantão noturno que eles tinham, tirou 16% do plantão noturno que tinha, então é uma brincadeira. Então, enquanto a gente não resolve, claro que tem coisas objetivas para a segurança pública, tem.
é o governo federal construir o Fundo Nacional de Segurança Pública, definir o percentual da receita líquida real de cada um dos entes federados, do mesmo jeito que a gente fez o Fundo da Educação, onde dilapida o salário dos professores, pode fazer. Não precisa de inventar nada. Já existe no marco da legislação a necessidade de criar o Fundo Nacional de Segurança Pública, o percentual da receita líquida real de cada um dos entes federados, estabelecer a PEC 300, que é um piso nacional que envolve agente penitenciário, polícia militar e civil, todo o aparato de segurança pública. Tem dinheiro para fazer isso, é possível fazer isso. No estado de Alagoas tem dinheiro também. É só alugar o perfil da dívida. Alagoas hoje compromete mais de 25% da receita líquida real pagando ao governo federal. O governo federal pode alugar o perfil da dívida, o que é para pagar em 10 anos, paga em 20 anos, carimba o dinheiro para a moçada não roubar e investe em saúde, educação e segurança pública. Portanto, é objetivo, tecnicamente objetivo. Agora, como essas coisas, né? Se alguém acha que isso é grande demais, então vamos para as coisas pequenas e absolutamente possíveis também de serem feitas. Nós temos um mapa da violência da cidade de Maceió e do estado de Alagoas, né? Maceió, todo mundo sabe, é a cidade mais violenta do Brasil, estatisticamente. Não somos nós que estamos inventando. São os dados que todo dia a perícia publica e vai para o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça não publica nem no mesmo ano, que vocês certamente quem analisa isso vê, que eles demoram um ano para publicar, porque fazem a revisão de cada um dos óbitos para realmente identificar se aquilo foi um tipo de homicídio, qual é o tipo de homicídio, se é violência, se é suicídio, tudo, nem publica imediatamente. Então, se nós conhecemos o mapa da violência, qualquer pessoa de bom senso, que você pergunta, qualquer pessoa, que você diz assim, o que é que você acha que reduz a violência? Se a gente perguntar a qualquer pessoa, o que é que você acha que reduz a violência? Todo mundo, independente dessas causas da complexa subjetividade humana, independente do sistema, todas essas pessoas, a mais simples dona de casa, de uma grota, e o mais sofisticado neurocientista, ele sabe exatamente o que é possível. Então, qual é a proposta que eu acho que a gente deveria fazer? Né? Nós temos o mapa da violência da cidade de Maceió. Portanto, nós sabemos, por ordem, quais são as regiões mais violentas da cidade de Maceió. Nós sabemos o que acontece todos os dias, nós conseguimos saber. O que acontece no Reginaldo, na Vigília dos Pobres 1 e 2, na Grota do Moreira, na Grota do Arroz, na Grota do Estrondo, na Grota da Alegria, em cada uma das áreas de Maceió se sabe. Em cada uma das áreas de Maceió nós sabemos, porque nós temos o censo mais avançado do mundo. A gente tem mania, né? A gente tem cada legislação. A lei de execução penal é uma maravilha. A lei da saúde é a mais importante do mundo. A lei da educação, a lei orgânica da ciência social, minha nossa senhora, é cada legislação maravilhosa. Tem um abismo entre o que foi conquistado na lei e a realidade objetiva de vida. Então, tem alternativa? Tem. Olha, nós conhecemos, em cada uma dessas áreas, nós sabemos, porque o censo nos mostra, qual é a população. O censo do Brasil é tão avançado que ele consegue identificar quantos eletrodomésticos tem em uma casa. Vocês acreditam nisso? A gente trabalha com esse caderno de planejamento. A gente consegue identificar quantos eletrodomésticos tem numa casa. Então, nós sabemos em cada uma dessas áreas qual é a população de 0 a 1 ano, de 1 a 4, de 5 a 19, de 20 a 49, de 50 anos e mais. Que são as áreas que na área do planejamento a gente trabalha assim. A gente sabe exatamente a população-alvo, a população que eu tenho. Nós sabemos exatamente como é a nossa rede instalada. E nós sabemos quais são as alternativas, porque todos os estudos de neurociência mostram que toda a estrutura de julgamento de uma criança, há 20 anos atrás era até 9 anos de idade, hoje é até 7 anos de idade. Então, como é que nós não nos predispusemos a trabalhar isso? Se nós sabemos as 10 áreas mais violentas, então vamos fazer uma experiência antes de discutir a redução da idade penal.
Vamos fazer uma experiência, cumprir a lei. Viabilizar a educação infantil, 100% de disponibilidade da educação infantil numa cidade onde a educação infantil é o mais importante. Negligência, maus tratos, violência, acesso a drogas, drogas psicotrópicas lícitas e drogas psicotrópicas ilícitas, porque o álcool todo dia está aí, e ilícitas também. Então, essa experiência, se a gente, enquanto a gente não pode mudar o mundo, vamos tentar mudar 8 horas. Tudo bem, pode ser 8 não, tá? Vamos mudar 6 horas da vida de cada uma dessas crianças nas comunidades vulneráveis socialmente. 6 horas só, o desafio eu acho que é isso. 6 horas de dignidade, mesmo que ele volte para a lama, mesmo que ele volte para o lixo, mesmo que ele volte para a negligência, maus tratos, violência, mas 6 horas de dignidade na vida de cada uma das crianças. Isso é possível? É. Não significa nem 5% do orçamento. E se for do orçamento do Estado, não significa nem 1%. E se for do orçamento federal, não significa nem 0,26%. Então, é possível. Identificamos as 10 áreas mais violentas e vamos fazer uma experiência, 10 anos de dignidade. As crianças, né, de 0 a 6 anos, porque é onde não apenas as principais conexões neurológicas que potencializam a inteligência até 3 anos de idade. Toda a estrutura de capacidade de raciocínio, capacidade de aprendizagem cognitivo. Todo mundo que é da área da educação sabe o que é que significa uma criança que nada teve até 6 anos e o que é que significa ela no ensino fundamental, no ensino médio, na educação de jovens e adultos, no ensino profissionalizante ou no ensino superior. Então, por que a gente não faz isso? Vamos fazer uma experiência, educação infantil, garantir a educação infantil, que é de 0 a 6 anos. Enquanto não faz tudo maravilha do ensino fundamental, porque a gente passa pelo ensino fundamental e ensino médio, que não tem matemática, que não tem nem português, que não tem nem as disciplinas de exatas, o ensino médio aqui para dentro. Tudo bem, aí é muita coisa, né? Então tá, vamos fazer só educação infantil, de 0 a 6 anos de idade, educação infantil pleno. Aí tem que construir escola, né? Construir escola é bom, porque gera emprego, gera renda. Quer dar dinheiro às empreiteiras e à safadeza? Então dá. Agora gera emprego, gera renda, dinamiza a economia local, é muito importante. Nas 10 áreas, os centros de cultura, música e esporte. O Raulzinho lembra, a gente ficava lá em cada guerra. Então, o que tinham colocado no orçamento era R$2 por dia, por cento da juventude. Isso é uma brincadeira. Então, por que é que não pode fazer? Pode sim, centros de cultura, música, esportes, bibliotecas. Vamos testar, 10 só. Enquanto não faz a revolução do mundo, das consciências, da subjetividade humana, enquanto não mexe em tudo, vamos garantir educação infantil, os centros de música, cultura, esportes, bibliotecas, só nessas 10 áreas mais violentas, que não são áreas definidas pelas relações promíscuas da política, áreas definidas no mapa da violência do Ministério da Justiça. E os arranjos produtivos locais, autossustentáveis economicamente para as famílias vulneráveis socialmente. Todo mundo sabe, tem cadastros e mais cadastros, né? Não da família eleitoral, mas tem cadastros e mais cadastros que mostram exatamente todas as famílias vulneráveis socialmente. Então, por que não pode fazer os arranjos produtivos locais, que geram emprego, dinamizam a economia, geram renda? O maior comprador, quem é? O aparelho do Estado. O Estado compra tudo. O Estado compra papel, o Estado compra fralda, o Estado compra pano, o Estado compra tudo de hospital, o Estado compra. Escola, o Estado compra. Repartições, o Estado compra. Então, por que é que não pode? Aí alguém vai dizer, mas não é impossível, porque aí não perder a boquinha de botar os jornais de empreiteiras, nas empresas, para vender isso, para aquilo outro. Então, pronto, aí vai ter que expandir o mundo. Então, existem possibilidades concretas e objetivas. As causas nós conhecemos, especialmente do mundo das drogas, da complexa subjetividade humana, das relações econômicas, de todas, né? Da ausência de distribuição de renda, da concentração de riqueza. Mas isso são lutas muito grandes e que ainda exigem de todos nós a persistência, a perseverança cotidiana. Então, enquanto a gente não muda isso, enquanto a gente não consegue resolver a questão das finanças do Estado,
alongar o perfil da dívida, instalar o Fundo Nacional de Segurança Pública, viabilizar mecanismos que já estão previstos na legislação, não precisa inventar nada. Então vamos operacionalizar o que está no campo da legislação, que ninguém está inventando nada, porque isso já está no Sistema de Garantia de Direitos, em toda a legislação. Às vezes quando você diz, proposta de cumprir a lei, Cretino. Às vezes você fez coisa lógica. Porque você diz, proposta de cumprir a lei. Mas não, meu filho, vai ler. Né? Então, eu acho que a maior alternativa agora para Maceió, agora, é utilizar a ferramenta técnica do diagnóstico, o mapa da violência que nós temos, enquanto a gente continua lutando por todas as coisas do mundo, a gente viabilizar 3 ações objetivas. Uma, geração de emprego, capacitação profissional, autonomia financeira das famílias vulneráveis socialmente. Não pode ser na sociedade, não, tudo bem, vai ter 3. Não, pode não, vai ter um, vamos testar. Construir parâmetros técnicos, fazer planejamento objetivo. Então pode ser feito. Então, educação, nem vou falar de saúde, de outras coisas mais. E garantir os centros de recuperação de usuários de drogas psicotrópicas, né? Porque, claro que droga é bom. Óbvio, se não fosse bom, as pessoas não iam. O problema é porque o paraíso químico é maravilhoso, o inferno real é que não gosta. Né? Mas o paraíso químico, claro que é, senão ninguém usava. Né? O paraíso químico, as férias químicas de si mesmo. Você vive uma desgraça de vida. Então, qual é o momento que você tem? O problema é que tem a realidade objetiva depois. E você, depois que entra, tem gente que diz, não deixa porque não quer. Eu digo, é ignorante dizer uma coisa dessa. Sou eu inocente. As crises de abstinência são crises gravíssimas. É um problema fisiológico. Não é um probleminha de personalidade, de caráter, de falta de vergonha, não. É um problema fisiológico, é um problema relacionado a conexões neurológicas, a necessidade celular, não é uma brincadeira. Aí você entra, né? Tem gente que acha ótimo, acha que a proposta é mais revolucionária. Diz assim, não me dá tudo, todo mundo vai, tá certo. Agora vai deixar uma janelinha para quando a pessoa quiser sair? Não vai. Esse aqui é o problema. E garantir os centros de recuperação de usuários de drogas psicotrópicas e substâncias psicoativas, que não é fácil, é dificílimo. O Raimundo já dizia assim, quando a pessoa sai, ela volta para lá. Quem acompanha meninos que fazem tratamento, é isso. A gente vai estar todo mundo no programa de proteção testemunha, como é que volta? Se o menino volta para a mesma casa. Não é uma coisa qualquer, ele volta. Os centros de acolhimento, então você tem que ir. Os centros de acolhimento, quando a criança, quando a gente pega um menino na rua, pergunta se ele quer ir para o albergue. Todo estudante de direito tem que conhecer os albergues. O lixo de suor, de urina, que é o albergue. Aí diz, esse menino tudo na rua. Sim, vamos botar o menino na gente, leva para o albergue, só falta desmaiar. Quando chega lá. Aí briga, mas por quê? Porque é coisa de pobre. E a maioria da sociedade não está nem aí com isso. Só quer saber, pega, mata, mutila, quebra os dedos do menino, encarcera, para se livrar de olhar. Agora, se fosse o seu filho, aí pronto. Aí estava lá, chorando, arrastando o menino da rua para tentar alguma alternativa de tratamento. Então, os centros de recuperação de usuários de drogas psicotrópicas e substâncias psicoativas, eles são de fundamental importância de que sejam viabilizados com um parâmetro técnico. Eu sou uma pessoa espiritualizada, mas eu sou contra que deixe exclusivamente a cargo de instituições religiosas, porque é muito importante que tenha um acompanhamento com um parâmetro médico na área da saúde, é muito importante pela fisiologia humana, pelas diferenças que cada um responde a cada um dos tipos do tipo de tratamento. Então, os centros de recuperação de usuários de drogas psicotrópicas é muito importante. E o acompanhamento da família. O que eu estou dizendo aqui, nada disso é novidade. Porque tudo isso está no campo da legislação já. Então, isso é só viabilizar. Agora, para viabilizar, precisa de vontade política. Né? Eu digo vontade política, não é política de partido, não. É vontade de gestão. Se a gestão não quer viabilizar recursos que são disponibilizados para isso, aí realmente fica difícil de fazer. Mas que é possível fazer, Por isso eu acho que a principal proposta que deveria ser, enquanto não superamos todas as causas, vamos superar algumas causas agora. Tem gente que quando a gente está em educação, o professor ali diria assim, olha,
Mas a educação é medida a longo prazo. Não é não. Educação é medida a curtíssimo prazo. Porque um dia que eu deixo o menino na sala de aula, eu estou tirando que ele estabeleça um laço absolutamente permanente e quase que para sempre com o crime organizado. Então é medida a curtíssimo prazo. Um dia que eu deixo o menino na sala de aula e ele não está na rua, tendo relações promíscuas com o crime organizado e que depois unilateralmente é quase impossível romper. Quem acompanha a situação aqui, vê como é. Meninos com mão cortada, meninos com dedos cortados, né? Mães ameaçadas, meninas que são ameaçadas, porque a sociedade não possibilitou que as crianças fossem crianças, aí depois a gente quer matar quando virar bárbaro. Ainda tem que aguentar a coisa. Tem logo alguém que diz assim, mas se fosse como o seu irmão, eu já vivi essa dor. Então não fique repetindo isso não, que eu já vivi essa dor, já sei o que é, meu irmão foi assassinado, fuzilado, cheio de espingarda 12, quando eu era uma piveta ainda, então eu sei o que é achar um irmão jogado no lixo, assassinado covardemente e ninguém achar quem matou. Porque senão a pessoa diz logo assim, depois do batalho seu, aí você começa, não. Mesmo, eu entendo que a gente deve trabalhar essa questão da violência, mesmo que nunca jamais a gente chame sobre isso. Não é para dizer que num dia pode ser, o que conversa. Nem mesmo que num dia não pode ser, você tem que se preocupar no mesmo dia. Então eu estou aqui disponível para o debate e ela já começou. Mas eu só falo muito por essa. Obrigada. Muito obrigado, nossa grande vereadora Luiz Helena, pela sua experiência no parlamento, trouxe para nós uma luz em relação à questão da segurança pública. Bem, vamos começar as perguntas. Quem tiver suas perguntas, por favor, passem para mim. O primeiro que vai fazer a pergunta é o nosso companheiro Marcos. Vá, rapaz. Luiz Helena, manda para mim. A solução é a mudança de nossos políticos, porque você falou com essa solução. Tem todos os dados e nada muda. Bom, infelizmente, eu acho muito ruim quando falo de político, porque eu estou na política, aí até parece que eu só quero falar mal dos outros, né? Mas eu não aceito também a generalização, né? Quando diz assim, mas político, não digo nem quando diz assim, todo político é igual, porque eu também vou dizer toda mulher invejosa, toda mulher caluniosa, e não é, porque tem muitos que não são também, né? E todo homem é traidor, essas coisas não, mas a vida não é assim, né? Então, infelizmente, queiramos ou não, tudo depende das instâncias de decisão política e dos espaços de poder. Né? Se você vai colocar, por exemplo, agora no debate de orçamento, né? Tem gente que diz que eu brigo muito e faço muita guerra, mas às vezes imagina, você querer 10 milhões a mais para uma Câmara de Vereadores e você dizer que não tem 200 mil reais para fazer uma creche na Grota do Arroz. Aí realmente é mais. Então, infelizmente, tudo depende das instâncias de decisão política e dos espaços de poder. E lógico que indiretamente está mudando a população, porque também nenhum político chegou lá, né? Nem os poucos honrados, nem a maioria bandida, nenhum chegou lá porque o disco voador passou do todo. Não veio nenhuma nave, né, passeando nas galáxias para definir quem é que está lá. Todos que lá estão porque objetivamente alguém votou. E não adianta colocar responsabilidade para analfabetos, pobres, não. Que tem muita gente da nossa classe média, né, que vende a consciência por conveniência e também escolhe errado. E aí eu não estou falando de esquerda e direita. Não estou falando disso não, porque tem gente digna de um lado e tem gente digna do outro. E tem gente digna até que defende, viu uma visão de mundo totalmente diferente da minha. Mas que eu respeito se ela é honesta intelectualmente e reproduz aquilo que efetivamente ela pensa. Para mim não tem nenhum problema de respeitar e de acatar proposições que são feitas por pessoas que ideologicamente têm uma visão de mundo totalmente antagônica à minha. Então não se trata disso, se trata de uma questão objetiva de políticas públicas que, independente de ser de direita ou de esquerda, está no marco da legislação
está garantido no arcabouço jurídico vigente, portanto, tem que ser feito. Quando a gente fala de educação infantil, é cheio de um constrangimento. Porque o Plano Nacional de Educação manda, não sou eu não, diz que a meta para incorporar 100% era agora, 2014, a gente não conseguiu incorporar nem 10%. Né? Então, infelizmente, depende, porque tudo que se faz está relacionado. Claro que tem o papel dos que atuam diretamente no direito, porque existe um papel muito importante, existem advogados, promotores, juízes, muita gente que a gente acaba trabalhando junto também, no sentido de tentar garantir que aquilo que foi conquista na legislação possa ser uma realidade objetiva na vida da sociedade. Tantos de nós que já temos quase prontos em fazer o exercício legal da advocacia. A gente já fica quase pronto com determinadas ações para garantir o direito na escola, o direito ao acesso à saúde, pontos importantes que a gente consegue construir para garantir processos que nem seria necessário, é até ruim quando a gente fala em judicialização, que vira de tudo, judicialização da saúde, judicialização da educação, tudo, porque quando a gente não vai conseguindo, do ponto de vista formal, aí a gente quer garantir que uma criança esteja numa unidade de recuperação, a gente quer garantir que uma criança tenha uma vaga na escola, quer garantir que uma criança faça uma cirurgia, então acaba buscando esses mecanismos que estão mais no campo do direito. Então, infelizmente, tudo depende das instâncias de decisão política e dos chamados espaços de poder. Né? Uma complementação. Importante tudo que foi dito pela professora Luísa, mas é importante eu ter uma percepção que eu espero que o professor político não se jogue comigo. Não existe um poder político que não reflita uma sociedade a qual representa. Eu não sei se é uma opinião isolada, mas eu questiono muito essa história de dizer, coitado do analfabeto, vendeu voto porque não conhecia o seu direito. Vendeu voto porque a sua formação de caráter foi mal feita. Eu vou dizer por quê. Pega um rapaz desse que vendeu voto, bota para trabalhar na sua casa. É muito mais complicado a ordem de direitos trabalhistas do que o de se saber representar. E deixa ele pagar R$2 para você ver se ele não sabe exatamente a dimensão do direito dele, porque passa todo dia na televisão. Então, da mesma forma, ele sabe que quando paga uma consulta com um voto, está vendendo. É pior. Olha, o comprador de voto, que cadastra no consultório médico, é pior do que compra um dinheiro. Porque esse é o criminoso injustiço. É aquele que a gente não sabe lidar com ele e ainda bota como benefício da sociedade. A gente hoje participa de um livro, eu sou procurador de carreira no município. Há um fator, Luísa, e vocês que são estudantes de direito, estão começando agora, é uma missão da sociedade muito grande. Por exemplo, a estigmatização e a sociedade excludente. Isso são temas de criminologia. A professora Luísa e o professor Ari, uma escola de 1930, aplicava até hoje, chamada Escola de Chicago, nos Estados Unidos, onde ela trabalha até com o traçado urbanístico da cidade. Enquanto isso, nós da classe média, sabe o que fazemos? Nós cometemos crimes fechando nossas ruas, murando nossas ruas. Eu assumi agora uma chefia de uma própria lei patrimonial, não sei até quando, pelo menos no milhão, no teto de carreira. Mas quantas chegarem na minha mão, eu dou, não sei se o prefeito vai cumprir, mas quantas chegarem na minha mão, eu não derrubar um. Eu dou parecer para derrubar, porque a rua é do povo. A rua é do povo. Aquele cara para de pedir esmola na sua porta, ele vai precisar comer, ele vai voltar para roubar a sua casa. Por uma questão de sobrevivência, porque vai ter que agora ter um crime organizado na favela. A gente não está dentro para isso, né? A gente pensa na segurança própria. Quantas vezes no Facebook as pessoas entram e dizem assim, redução da mentalidade, exatamente o que a Luísa disse. Porque não aconteceu com um filho seu, que deu filho, se aconteceu, eu faço de migalha. E vou para a cadeia, vou virar criminoso, mas eu tenho o direito de me emocionar. O Estado não tem não. O Estado é impessoal, senão ia ligar a lei da mentira. Eu queria acrescentar isso. Companheiro Elias. Boa noite a todos e todas. E eu quero parabenizar
à mesa na pessoa de Luiz Helena, da gente, uma mulher na mesa, né? E também é uma mulher admirável, né? Eu me admiro muito. Você sabe disso também, né? Bem, sou o Everaldo Geraldo de Mello, conhecido por Dr. Elis, do nome social. Sou aluno do primeiro período de Direito, da turma B, e tem quantos minutos, alguns segundos aí para... É um tema polêmico, muito importante para ser discutido também e refletido também. Sou coordenador de uma entidade religiosa afro que fica localizada na comunidade do Arroz, onde a deputada aqui colocou. Realmente uma comunidade carente e esquecida, posso dizer, por algumas autoridades. Essa comunidade ela fica por trás do novo shopping, agora está sendo construído. O saneamento lá fecha, só a parte onde é de interesse mesmo deles. E a comunidade, de uma certa forma, está lá, sem asfalto, sem condições nenhuma. Bem, e realmente é uma comunidade violenta, onde tento, com a parte cultural, envolver esses jovens, essas crianças, nesse universo cultural, uma forma de ocupação. Bem, sendo mais objetivo, gostaria de saber aquele papelzinho, que eu perdi agora meu raciocínio. Bem, claro, acompanhando a sua trajetória, né, a sua militância, mas assim, mais um pouco, só para que as pessoas também possam entender, porque não é só a questão de você estudar o direito. Você tem que conhecer também, não só no papel, na teoria, mas sim na prática, né? O direito daquele que está ali na periferia, né? A vivência dele na periferia, como o próprio professor que colocou, né? E queria saber da Heloísa e do Jarbas, quais as ações que vocês estão utilizando para o combate ou diminuição dessa violência, né? Quais são os projetos, as atividades que na parte prisional vem realizando, porque é importante também que as pessoas possam conhecer, porque muitos reclamam do político, diz que não faz nada, mas a gente temos que estar cobrando e participando de todas as ações que aquele político venha estar desenvolvendo, porque daí a gente vai conhecer realmente o trabalho, se é sério ou não, daquele político ali. E na minha visão de movimento, sou militante do movimento social, comecei com o movimento LGBT em 2002, e até hoje está no meu sangue, e eu venho percebendo que, infelizmente, a política pública ela existe, mas, infelizmente, a politicagem do poder público, né, a politicagem isso mesmo, que infelizmente impossibilita algumas ações propostas do movimento social ser concretizada, principalmente esses cargos políticos, né? Porque aí a gente manda um projeto, infelizmente, quando a gente vai olhar, já não é aquele secretário, já está outro secretário, e aquele secretário não vai apoiar aquelas ações que, de uma certa forma, é importante para aquela comunidade. Bem, infelizmente, eu curto, né, essa politicagem, né, que chamo muitas das vezes de sistema Gabiru, né? Eu tive a experiência no ano passado da candidatura, né, me candidatei a vereador enquanto religioso afro, mas assim, eu não fui bem, porque assim, não tive como responder, né, uma realidade que não me competiu, mas tudo bem, mas foi uma experiência, hoje estou aqui e quero saber dos dois essas ações, essas atividades ou projetos, né, a ser realizado por vocês dois na questão do enfrentamento e combate à violência. Obrigado a todos e
participa de um grupo, né, que trabalha a questão das manifestações culturais nos bairros, né? O que é que a gente faz? Primeiro que, como não tem necessidade mais de lei, a gente apresenta propostas ao orçamento, que é onde garante a previsão orçamentária. Claro que a gente não tem o que a gente chama de orçamento impositivo, ou seja, o que está no orçamento não quer dizer que vai ser executado. Então, isso que eu formulei aqui, isso já é proposta, já é projeto feito. Infelizmente, é uma dificuldade para conseguir aprovar, né? Mas agora mesmo, no debate do orçamento, nós fizemos isso, não é a primeira vez que a gente faz. Né? A gente já fez várias vezes. Mesmo quando eu estava em outra atividade no Senado, a gente fazia a mesma coisa. Apresentava as propostas, os projetos para fazer isso. Agora quem tem a caneta, infelizmente, é o prefeito. Ou o governador, ou a presidente da República. Então, ou a maioria da Câmara, exatamente. Então, esse projeto que eu formulei aqui, eu já apresentei. Desde que se criou o debate do mapa da violência, há 4 anos atrás, a maioria simples, né? Mesmo se não for em medalha orgânica. Então, desde o início, esse projeto que a gente vem apresentando, a expansão do programa de educação infantil, os recursos para, quando a gente apresenta como a minha área de planejamento, então a gente faz os cálculos tudo direitinho. O cálculo de quanto custa uma criança na educação infantil, no ensino fundamental. Na educação infantil, quanto custa uma criança no berçário, 0 a 1 ano, de 1 a 3 anos, que é diferente, de 3 a 5 anos, que é diferente. A gente faz todos os cálculos e apresenta o projeto. Infelizmente, a gente não consegue viabilizar, mas a gente apresenta. Então, isso que eu falei aqui, da garantia da educação infantil, dos centros de cultura, música, esportes, bibliotecas, e dos arranjos produtivos locais, que dinamizam a economia, geram emprego, geram renda e capacitação profissional, e o apoio também ao Centro de Recuperação Visual de Drogas Psicotrópicas e as manifestações culturais. Além das manifestações culturais, que você lembra que ele falou, a gente coloca, né? 2 milhões para os centros de cultura, música, esporte, mais 3 milhões para garantia das bibliotecas, a expansão do programa de saúde da família, os programas relacionados, a gente coloca no orçamento. Infelizmente, a maioria não faz, porque não existe orçamento impositivo, e a sociedade, por sua vez, também a maioria não cobra. Porque quando você perguntar por uma coisa muito precisa, né, de quem depende realmente das instâncias de decisão política e dos espaços de poder. Mas também depende da pressão da sociedade. E a sociedade tem algo que meio costumeiro de dizer, se for na minha casa, eu vou lá e pego esse casa mata. Agora, se for do dinheiro público, é algo tão distante para mim que eu deixo para lá. Né? Se for o meu filho que foi expulso da sala de aula, tiver algum acometimento que ele chegue em casa chorando, eu vou lá na escola. O meu filho dos pobres, é tudo muito distante, né? Então, infelizmente, por mais que a gente tenha muitos mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle, nós temos muitos desses mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle, a sociedade já não participa, porque também já está desacreditando, né? As conquistas que nós tivemos após a Constituição de 88, os conselhos não são mais órgãos apenas consultivos, são órgãos deliberativos. Os conselhos analisam o balanço do sistema, que são as finanças públicas, e quase ninguém participa. São pouquíssimas pessoas. Você não fala nada para o Conselho de Saúde, não fala nada. Porque quando eu chego lá, é o não sei quem do prefeito, um amigo de não sei quem, um amigo de não sei quem, aí também você vai se ausentando da vida em sociedade. As coisas da educação, ninguém liga, né? A educação pode entrar em greve, pode não disponibilizar, estão cobrando farda em sala de aula. Aí a gente apresenta as propostas são essas. No meu caso, as propostas são essas. A gente garante a previsão orçamentária para evitar o discurso de que não tem orçamento, não tem previsão orçamentária, não tem dinheiro, mas na execução orçamentária, objetivamente, especialmente em Alagoas, depende de outras coisas. Porque às vezes diz, não, eu não quero que libere o projeto de fulano, que é para fulano não se dar bem politicamente, porque eu tenho que ter se dando bem politicamente, os que comigo compartilham o outro.
aí é danado, né? E se a sociedade também se omite de buscar os mecanismos de fiscalização e controle... Mas se omite porque a maioria é ignorante. Sim, e a ignorância não necessariamente... Ignorante no sentido de... Não, com certeza, e a ignorância não necessariamente porque tem muita gente, os coordenadores de cadastro têm curso universitário. Esse aqui é o pior. Os coordenadores de cadastro, a gente não sabe exatamente quem é quem, porque se soubesse a gente ia dizer no Ministério Público, né? Mas outra vez, a maioria dos políticos bandidos, eles foram para a universidade. Se compraram ou não, os diplomas ninguém sabe. Mas eles foram para as universidades, tem curso, a maioria tem curso superior, né? Tem condições muito favoráveis de vida. Então, respondendo a Maria, o que a gente faz é isso. Agora, a gente está trabalhando só com base no mapa da violência. Até convido todo mundo a participar. Nós vamos fazer 10 audiências públicas só nas áreas consideradas mais violentas, já cidade na CO. Aí não vai ter audiência pública na Maurício de Natal, nem dentro da Câmara. A gente quer que a audiência pública seja no Reginaldo, na Virgem dos Pobres 2, nos 3, nas grotas, em cada uma das áreas que o mapa da violência está apresentando. Quem anda nesses lugares sabe o que é que significa 18 horas do tiroteio, o menino que não passa de um lado para o outro. Então, quem tiver interesse de acompanhar essa discussão, é muito importante que ela esteja. Então, as propostas ali são essas. Sempre apresento todo ano. Educação, cultura, centro de recuperação, emprego, capacitação profissional, centro de juventude. Todos os anos a gente continua apresentando os projetos, apresentando as propostas e cobrando que seja executado. Bem, agradecer a pergunta, né, ao companheiro Elias. Infelizmente eu queria colocar que eu não tenho poder, né, enquanto governo, mas aí também digo que a nossa contribuição na formulação das políticas, né, na verdade é justamente a nossa atuação política, quando a gente passa a denunciar o errado, a coisa que está errada, e propor ações concretas no sentido de dar uma nova cara, um novo rumo, e do nosso órgão, né, que ele é estritamente assim, social, e é bom colocar isso para a sociedade, que é o seguinte, a gente aprendeu aliás, reformulando um pouco, a gente não sabe nem onde fica o centro jornal, a maioria das pessoas. Onde é que fica o centro jornal? Ninguém sabe. Por quê? Porque não tem.